amiga artesã, você gosta de bonecar, mas não sabe como começar? Ou você já faz suas bonecas de pano, mas não está satisfeita com o acabamento das suas peças? Então, este vídeo é para você. Venha entender como sair desse estilo de boneca, feito exclusivamente com algodão cru e várias inadequações, como vocês podem perceber ao olhar os olhinhos, proporção dos braços, das pernas, e passei para esse estilo aqui, bonecas fofas, delicadas, encantadoras e o melhor de tudo, bonecas vendáveis, lucrativas e desejáveis. Eu sou Daíse Santos, professora, artesã e idealizadora do perfil Daíse Boneca de Pano lá no Instagram. Hoje eu venho aqui apresentar para vocês o meu projeto de bonecaria, que desenvolvo há um tempo. Uma produção de bonecas sofisticadas e de alta qualidade, que depois de muitos erros e acertos, eu descobri esta técnica que me satisfaz e se tornou a minha principal fonte de renda. Então agora eu resolvi passar essa técnica para você, que também deseja passar por essa transformação e conquistar a sua renda financeira. Mas antes, eu vou contar um pouquinho como foi que eu ingressei nesse universo do artesanato e desenvolvi a minha técnica de aperfeiçoamento, que me levou a conquistar o concurso Tequinha 2021, um concurso desejado por todas as artesãs e que foi realizado pela empresa de colas e adesivos Tecbond. Este concurso me proporcionou a participação num programa Ateliê na TV, exibido pela TV Gazeta. Um programa que todas as artesãs amam e que todas desejam participar um dia. Então, vamos à minha história, que começou desde muito cedo, quando eu era uma criança e me mudei para a cidade onde eu moro hoje. Aqui na minha rua morava uma moça que era especial e ela fazia crochê para poder ocupar o tempo, uma terapia para ela. E sempre que ela sentava ali na porta, eu me aproximava e observava aqueles pontos que ela sempre fazia, eram sempre os mesmos pontos repetitivos. Então, comprei uma linha, uma agulha e comecei a dar os meus primeiros pontinhos, a famosa correntinha. A partir dali, aprendi o ponto alto e entrei realmente no universo do artesanato. Foi amor à primeira vista e hoje estou aqui há mais de 25 anos trabalhando exclusivamente com artesanato. No decorrer dessa minha trajetória no mundo do artesanato, eu cometi muitos erros. Talvez você também esteja cometendo esses erros, que é se envolver com várias artes e não definir a arte pela qual você deseja seguir. Então, naquela época, eu fazia o crochê, depois entrei na pintura de fraldas, fiz também trabalhos em fita, fiz muitos trabalhos de feltro e ia ali intercalando um e outro. Além desses, trabalhei também com peças em EVA. Até que no ano de 2008, brotou em mim, nasceu em mim um desejo de fazer uma bonequinha de pano. Moro numa cidade pequena, talvez esse também seja o seu problema, morar em uma cidade pequena com poucos recursos, não tinha nem tecido para comprar. Mas mexendo aqui nas minhas coisas, encontrei 3 materiais, 2 tecidos que poderiam me proporcionar o início dessa produção. Ali eu encontrei o tricoline na cor nude e uma chita. E encontrei também este material aqui, que é o canecalon, que está voltando com tudo agora nas bonequinhas de pano. Mas faltava um material importante, que era justamente a fibra. Que o que é a fibra? É o material que nós enchemos a boneca. Aqui não vendia, então eu fui até a cidade vizinha para poder comprar este material. Sem experiência nenhuma na bonecaria, comprei a fibra mais barata. Uma fibra extremamente seca, zero siliconada.
E ali tinha mais um problema na confecção da minha boneca. Eu não tinha máquina. Era o momento de desistir. Desistir? Jamais. Então resolvi cortar e costurar toda a minha boneca à mão. Fiz o corpinho à mão, a roupinha à mão, tudo à mão. E na hora de encher com a fibra inadequada, eu percebi que aquela não era a fibra que eu deveria usar. Mesmo assim, não desisti. Enchi toda a boneca, ela ficou com inúmeras imperfeições devido à fibra inadequada, cheia de celulite, como nós chamamos na bonecaria, né? A boneca com celulites. Mas ao término daquela boneca, eu achei que meu trabalho tinha ficado incrível. Eu não tinha desistido. E a importância de não desistir. Você tem que seguir. Então aquilo ali, que poderia ter sido um obstáculo para mim, não foi. Eu segui em frente. Mas aquela boneca me encheu de motivação. Né? Ela já estava ali motivada, estava alegre com a produção. As pessoas que viam achavam uma boneca diferente, porque realmente foi uma boneca diferente. Já me estava me preocupando ali com a estrutura da boneca. Mas não tinha máquina para prosseguir. Então, eu continuei com as outras artes. Eu continuei ali com crochê, continuei com os bonecos que eu já fazia de EVA, continuei com as outras artes. Mas sempre pensando em um dia voltar para a boneca. Aí o tempo passou, né? As pessoas começaram a ver aquela boneca, guardei aquela boneca com muito carinho. E aí o tempo passou. Certo dia, uma vizinha que tinha uma máquina, ela resolveu viajar. E aquela máquina ficaria parada. Então o que foi que ela fez? Deixou a máquina comigo, para que eu pudesse aprender a costurar. Ao deixar a máquina aqui em casa, ela me deu duas instruções. Como eu deveria passar a linha na máquina e encher a bobina. O resto seria por minha conta. Gente, que aventura! O medo da máquina foi grande. E hoje, eu resolvi até falar dessa questão do medo, porque muitas pessoas mandam mensagem fazendo trabalhos bonitos, trabalhando muito com feltro, mas quando vai fazer uma roupinha de tecido, me falam: Daíse, eu tenho medo da máquina. Gente, a máquina não é nenhum bicho de 7 cabeças. Se você não praticar, você nunca vai sair daquele ponto onde você está. Então eu sabia que a costura não iria ficar boa, que eu teria dificuldade, mas eu persisti. Então eu comecei a treinar ali no paninho de prato. Muitas vezes nós somos ansiosos, nós queremos fazer algo bem feito de uma vez, na primeira tentativa. E a costura não saiu boa, a costura saiu torta, muitas vezes o material inadequado também não me ajudava, mas aquilo não me levou a desistir. E aí eu segui. Até que eu percebi que a costura já estava começando a se ajustar, né? A costura já estava ficando mais bonitinha. Mas a dona da máquina voltou. Então era o momento de devolvê-la. Pensei bastante se eu deveria ou não investir o meu dinheiro em uma máquina. Será que aquilo ali daria certo? Será que seria vantajoso eu comprar uma máquina? Será que seria um bom investimento? Fiquei bem reflexiva, pensei bastante e não comprei a máquina naquele momento. Voltei a trabalhar com as outras peças. Mas aquele desejo de costurar uma bonequinha de pano sempre ardia no meu coração. Brotava muito no meu coração, sempre vinha aquela ideia. Então, um dia, eu passando pela rua, né? Aqui na minha cidade não vende nada disso, não vende nada. O material que vende aqui é o material para costureira, linha, botões, são os aviamentos. Tecido não vendia, máquina não vendia. E aí, de repente, eu passando por uma loja de móveis, estava lá estampada uma máquina. Aquele desejo de comprar aquela máquina brotou cada vez mais no meu coração e eu achei que era o momento de comprar e de fazer aquele investimento. Era uma máquina simples, uma máquina doméstica e é a máquina que eu uso até hoje, tá? Eu uso essa máquina até hoje. Isso foi mais ou menos, acho que acredito que em 2008, que eu comprei essa máquina. E aí, a partir daquele momento, eu já estava com a máquina, eu sabia que era o momento de trabalhar realmente com a boneca. Pouco tempo depois, entrei na universidade e aí, assim que eu entrei, né, comecei a mostrar um pouquinho do meu trabalho e as minhas colegas começaram a encomendar as bonecas. Então, foram as minhas primeiras bonecas para encomenda. E ali eu comecei a vender. Mas nada grandioso, um pedido grande. Certa vez, a minha tia, mostrando o meu trabalho ali para
a patroa dela, gostou também do meu trabalho. E aí, ela encomendou 5 bonecas. Um pedido para mim enorme. E seria o meu primeiro pedido interestadual. Iria já mandar meu trabalho para fora. E assim seguiu. Continuei ali nas outras artes. De repente, aquele trabalho de boneca me desanimou. Eu não via progresso. Eu não via diferença. Era sempre a mesma coisa. E foi justamente uma época em que os bonecos de EVA estavam em alta. E resolvi investir também nesses bonecos de EVA. E as pessoas começaram a encomendar personagens para trabalhar com boneco, para poder enfeitar as festas com o EVA. E assim, sempre que eu entregava, as pessoas pediam: Daíse, dá uma ajeitadinha aqui para mim, arruma aqui essa mesa. E aí eu comecei a trabalhar também um pouquinho com decorações de festa. Então fazia e decorava. E assim foi seguindo. Até que um dia, a minha irmã, uma colega da minha irmã, encomendou umas bailarinas. Eu comprei umas bailarinas bem baratinhas. E resolvi fazer as roupinhas de EVA, de emborrachado. E quando ele entregou, uma pessoa bem influente do seu trabalho viu aquelas peças e se encantou. E ela iria fazer a festa de aniversário da sua filha mais velha, com o tema Turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E ela pediu, que a minha irmã conversasse comigo, que fizesse esse tema. Quando a minha irmã me ligou, eu falei assim: não, eu não vou fazer. Eu relutei em fazer essas peças porque eu não me achava digna de fazer as peças para aquela pessoa. Eu não me achava com potencial para poder fazer as peças para aquela pessoa. E minha irmã, que sempre me impulsiona, acreditava muito mais no meu potencial que eu, ela falou: não, você vai fazer. E falou para a pessoa que eu iria fazer. Então ela tinha dado a palavra, então agora eu tinha que cumprir. E assim eu fiz. No primeiro momento, a minha irmã falou assim: você vai fazer de EVA, porque era aquela técnica que eu estava desenvolvendo naquele momento que eu estava fazendo bem feito. Mas eu não achava pertinente fazer uma Emília com EVA. A Emília, gente, é uma boneca de pano, então ela tinha que ser feita de pano. Então eu fui até a rua, comprei 2 lãs, eu tinha aqui uns retalhos de tecido justamente nas cores da roupa da Emília e um tecido verde. Então eu fiz os 2 personagens. Ali eu fiz a Emília e fiz também o Visconde. E fui entregar as peças, depois de feitas eu fui entregar. Cheguei na porta, eu não quis entrar, estava uma roupa inadequada, porque nesse ambiente a gente não podia entrar de camiseta, estava de camiseta. E aí eu entreguei aquelas peças para minha irmã. Quando a minha irmã entregou essa pessoa, imediatamente ela pediu que eu subisse para a sala dela do jeito que eu estava. Ela não se importou se eu estava de camiseta ou não. E chegando lá, muitos elogios, ela ficou encantada com o meu trabalho e encomendou as outras peças. Então eu vou mostrar para vocês agora as peças que eu fiz naquela época. Então, eram peças inadequadas, assim como esta aqui. Aquelas peças já eram a evolução desta aqui, tá? Mas também não tinha chegado a este nível. Se nós observarmos aqui, as inúmeras inadequações estão aqui nos olhinhos, tá? Com uma pérola inadequada, uma pérola com a numeração errada, o tecido também estava errado, os olhos estão salientes, soltando mesmo, gritando, os olhos estão aqui. Se a gente for analisar o nosso rosto, a boneca, como eu já falei, a boneca ela é uma representação do ser humano. Então ela tem que ter as mesmas proporções. Se você observar, o nosso olho não é saliente. Essa boneca aqui está com o olho saliente. O lugar do olho está errado, tá? A boquinha também não está bonitinha. Ela não tem pescoço. Percebam aqui que é uma boneca sem pescoço. Então, se eu observar o meu braço, se eu estico meu braço, o meu polegar, ele fica direcionado para cima. O polegar dessa bonequinha aqui está para baixo. Então, são inúmeras inadequações que no decorrer do tempo eu fui corrigindo e eu cheguei a esta técnica aqui que eu desejo passar para vocês. É uma boneca que não tem pescoço. Vou pegar essa bonequinha aqui para vocês verem. Percebam que esta bonequinha aqui tem cabeça, os olhos têm proporções, o nariz no lugar adequado, a bonequinha no tamanho certinho. Olha aqui que ela tem pescoço, ela tem cabeça, tem pescoço, tem toda essa estrutura aqui do tronco. Os bracinhos são torneados, polegar para cima, o sapatinho no tamanho ideal, diferente dessa boneca aqui. Então, essa boneca aqui é uma boneca com vários erros. Então, nós vamos ver agora as bonequinhas que eu fiz naquele pedido que encantou as pessoas. Já tinha evoluído um pouco, mas não era essa boneca aqui. Então, vamos ver aí o primeiro personagem, que é
a Emília, tá? A Emília, vocês podem ver, parece estar bonitinha, mas não está. Olha, observem aí o tamanho do nariz dessa Emília. Desproporcional. O olho aí dessa Emília já não está saliente como da boneca anterior que eu mostrei pra vocês. Mas também não está adequado. A boquinha enorme. Uma boneca desproporcional. E outra coisa interessante é que nessa época eu não fazia as bonecas articuladas. Então as bonecas que eram encomendadas, se a decoradora queria usar em uma festa, eu tinha que mandar um suporte. Então era mais um investimento que eu tinha que fazer. Hoje não. Hoje as minhas bonecas, elas são articuladas. Vocês podem ver esta aqui, tá? É uma boneca que eu coloco aqui, ela fica em pé. Ela é articulada, olha, as perninhas movem, os bracinhos movem, tudo movem, as coisas movem aqui, tá? Então, é uma boneca ideal para você decorar uma festa, é uma boneca ideal para você decorar um quartinho. Então, é uma boneca pensada e não precisa de suporte. Naquela época, vamos voltar lá para nossa Emília, naquela época a boneca, eu tinha que mandar a boneca e o suporte, tá? E o que não ficava legal, porque ficava aquele suporte ali aparecendo. Vamos ver aqui também a nossa narizinho. Gente do céu, olhem esse rosto da narizinho. Totalmente desproporcional também. O cabelo, eu não passei uma prancha nesse cabelo. Do jeito que eu pegava a lã, eu colocava na cabeça da boneca. Para uma boneca ficar com o cabelo perfeito, existe todo um processo que eu vou ensinar para vocês na minha técnica. Nariz também desproporcional, o olhinho no lugar errado, né? As mãozinhas erradas, desproporcional porque são maiores, o polegar está voltado. Até acho que nessa daí eu coloquei até o polegar para cima, né? Mas não é uma boneca adequada, não tem pescoço. Assim como os demais personagens que vocês podem ver aí, olha, Dona Benta sentadinha lá na cadeirinha, eu já pensava nessa época nos acessórios. Eu sempre gostei de bonecas com acessórios e depois eu vou falar para vocês da importância dos acessórios que agregam valor às peças. Então aí uma Dona Benta cheia de acessórios, tá bonitinha, né? Mas não é o que eu gosto hoje. Aí nós temos também a tia Anastácia com esse bolo na mão, toda cheia de acessórios também, mas não é uma boneca ideal, tá? Talvez você esteja nesse processo, talvez você esteja nessa etapa da sua vida e você precisa evoluir. Nós temos aí o nosso Pedrinho, encantador. E dessas peças todas que eu fiz, o que eu me apaixonei foi por esse rabicó. Acho que se eu for analisar hoje, é a peça mais perfeita que tem aí. Não é um dos mais bonitos, mas é uma peça, comparando com as outras, uma peça mais adequada. Nós temos aí o nosso Visconde, que eu levei junto com a Emília. E nós temos a nossa Cuca, que também não ficou feia, mas ela está aí precisando também de algumas mudanças. Então perceba esse processo. Eram bonecas com várias imperfeições, mas que as pessoas gostaram, mas que precisavam e precisam de mudanças. Então aquilo me incomodava. Ela amou o resultado, né? Tanto que encomendou mais peças, mas eu via que eu queria algo diferente. E quando no primeiro momento que eu estive com ela, ela falou assim, Dai, ela me chamava de Dai, ela ainda me chama de Dai, ela me falou assim, eu vou divulgar o seu nome por onde eu passar. E assim ela fez. De repente a minha agenda começou a ter muitos pedidos, surgiram muitos pedidos, as decoradoras começaram a conhecer o meu trabalho e começaram a pedir muitas bonecas e eu senti essa necessidade de mudar, de desenvolver uma técnica minha, porque até então essas bonecas eram bonecas parecidas que eu já via na internet, eu tinha essa sede de desenvolver a minha boneca, uma boneca com os meus traços, com a minha identidade. Então em 2015 eu tive um contato com a pluminha, que é este material aqui, tá? Que eu confecciono as bonecas hoje. E num primeiro momento vários erros, porque eu não conseguia trabalhar com a pluminha. Gente, é um trabalho extremamente fácil, mas eu estava dificultando. Eu estava dificultando aquele trabalho, porque eu não sabia como usar. Então a pluminha ela é extremamente fácil. E antes de usar a pluminha, eu cheguei a experimentar a malha. Mas a malha eu não queria uma boneca ali com feltragem, eu não queria uma boneca com amarração. Eu queria uma boneca que tivesse traços bem semelhantes à do ser humano, mas com aquela característica de boneca, né? E ao trabalhar com a malha, eu não sei se tinha sido um problema da minha máquina ou se era um problema meu, talvez você também já tenha passado por esse problema. Quando eu costurava na minha máquina, o ponto pulava. Quando eu ia colocar os olhinhos que eu precisava prender as pérolas, a malha rasgava. Ela rasgava comigo e não era uma malha de má qualidade, era uma malha de boa qualidade. Então aquilo ali, eu falei assim, não, a malha não é pra mim, tenho que descobrir outro material. E aí uma amiga trouxe pra mim a pluminha, né? Eu falei pra vocês, tiveram vários erros, até que realmente chegasse
a este trabalho aqui, tá? Uma técnica fácil, qualquer pessoa consegue desenvolver, porque não tem filtragem, aqui não tem amarração, aqui é um trabalho de costura e enchimento. Ao costurar essa peça, você vai ter já esse formatinho, os bracinhos torneados, a perninha torneada, o sapatinho já, o pezinho ali no lugar certo. E a cabeça também é enchimento, mas com uma técnica que eu tenho que ninguém vai errar. Então ali, quando eu produzi aquela boneca, que eu descobri aquela técnica ali em 2015, eu vi, não, é isso que eu quero. E aí foi o momento de abandonar todas as outras artes e me dedicar realmente à bonecaria. E a partir daquele momento, o meu trabalho, as pessoas começaram a ver o meu trabalho com outros olhos. E o meu trabalho passou a ser realmente reconhecido na região. Então as pessoas começavam a divulgar, as pessoas me conheciam, a moça das bonecas, né? Eu chegava em um lugar, você é a moça das bonecas, você é aquela pessoa que faz aquelas bonecas? Sim, sou eu. Então eu passei a ser reconhecida aqui na Bahia, as pessoas começaram a me reconhecer fora da Bahia, em outros estados, e de repente eu comecei a receber encomendas de outros países. Foi quando eu realmente cresci no artesanato. Eu cresci no artesanato depois desta técnica aqui. E depois de todo esse processo, que para mim foi difícil, não vou dizer que foi fácil, tem a passagem bíblica que está lá em Eclesiastes 3:1, que eu levo para minha vida. Essa passagem bíblica faz parte da minha vida, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E é justamente isso, né? No momento que eu estava preparada para poder criar este método, criar este projeto, foi Deus colocando na minha vida. Foi Deus me permitindo que isso acontecesse e me falando, olha, você está preparada. Você está preparada e agora aqui eu te dei esse dom, que eu passei essa técnica para você, porque é uma técnica que veio de Deus, eu tenho isso para mim, veio de Deus. É o momento de você também passar essa técnica para outras pessoas, né? Você não pode guardar essa técnica para você. E agora chegou o momento. Então, se você está assistindo esse vídeo, é porque este é o seu momento. Ele faz parte do propósito da sua vida. Então, você não pode deixar este momento passar. Talvez você esteja pensando assim, esse curso vai ser caro. Não vai ser caro, vai ser um investimento. Com o dinheiro que você vai dar neste curso, que você vai pagar este curso, você vai pagar, ao montar o seu primeiro kit, você vai pagar todo o curso, você vai pagar as peças e você vai ter a técnica para você desenvolver muito mais, tá? Então, viva o processo. Tenha paciência. Nós temos que ter paciência. Quantas e quantas vezes eu pensei em desistir? Não era o meu momento, não era para mim, eu não tinha máquina. Eu moro em uma cidade pequena, eu não tenho recursos, eu não tenho dinheiro. Mas se eu tivesse desistido, eu não teria chegado aqui. Eu não teria me tornado uma pessoa reconhecida, hoje referência no mundo do artesanato, com bonecas desejadas, com agenda cheia, se eu tivesse desistido naquele momento. Então, viva o seu processo. E eu digo para vocês têm muito mais facilitadores hoje do que eu tive há 10, 12 anos atrás. Naquela época, o acesso à internet já era difícil, né? As pessoas não lançavam cursos como lançam hoje. Hoje as pessoas têm desejo de ensinar a sua técnica para outras pessoas. Então, hoje está muito mais fácil, a internet está aí, os cursos estão surgindo, os aplicativos estão aí, tudo está a seu favor. Então, viva o processo, tá? Esse curso que eu vou lançar, que eu vou dar, é um curso que, se você seguir o passo a passo, se você seguir o método, você vai ver como é fácil. É um curso muito fácil e com bonecas, você vai criar bonecas lucrativas, bonecas desejáveis. E eu tenho certeza que você vai poder viver da sua paixão, porque você vai ter uma fonte de renda com as suas bonecas. Talvez você esteja pensando, Daíse, eu não quero ter uma fonte de renda, eu não quero vender bonecas. Eu gosto das bonecas, você pode fazer por hobby, tá? Você pode fazer por hobby. Mas eu tenho certeza que no momento que você realizar, muita gente vai querer comprar e adquirir as bonecas de você. Então, por mais que o processo seja difícil, por mais que você tenha medo, não desista. Talvez você esteja pensando, né? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho máquina, eu não tenho recursos, eu sou tímida, eu não vou conseguir mostrar, mas eu venci tudo isso, eu venci a timidez
Eu venci morar na cidade pequena, eu venci a falta de recursos e eu venci a falta de dinheiro. Então, se eu venci, você pode vencer também. Acredite, acredite na técnica. Aqui não tem filtragem, aqui não tem amarração para poder dificultar o projeto. Tudo é muito fácil. O tempo e o dinheiro serão investimentos aqui, tá? E farão você decolar no universo do artesanato e conquistar a sua renda, a sua independência financeira. Faça o que você gosta. Viva da sua paixão.